Boa noite, a paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam estar, alcançando vida e mentes nessa noite, no nome de Jesus. Esteja alcançando você também aí na sua casa, nessa noite. É o nosso desejo e a nossa oração também. Quero convidar você nesse momento a orar comigo, para que esse momento em sua casa possa se tornar um lugar onde o Senhor possa operar tremendamente, e para que haja um ambiente nesse lugar todo propício para a ação do Espírito Santo. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós te louvamos, rendemos graças ao teu nome, cantamos, entoamos canções para glorificar e exaltar aquele que por nós morreu. Exalte o teu nome aqui, exalte o teu nome lá, seja onde estiver, em qualquer lugar, que teu nome seja glorificado. Que haja uma operação do teu Espírito tão maravilhosa, tão tremenda, tão avivadora, tão, Senhor Deus, aquecedora, tão transformadora, tão reconciliadora e perdoadora nessa noite, porque nós nos colocamos em tuas mãos. Libera a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa operar no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Você que está aqui, convido você também em casa a abrir comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, o verso é o 13. Lucas 24, 13. Amém? Está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu a Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram, e nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Você pode se sentar. Então, vou tentar ser o mais breve possível. O contexto dessa passagem, o próprio capítulo nos oferece. Aqui, o texto nos conta que Jesus está crucificado e já se vão 3 dias após a sua morte. E a esperança que os discípulos tinham
parece ter se perdido com a morte de Jesus. Eles estão completamente perdidos com o que aconteceu. O texto diz que as mulheres vão ao túmulo e encontram um túmulo vazio. O anjo aparece para elas, o Gabriel leva essa mensagem, né? E o Senhor, eles dizem, né, que o Senhor ressuscitou nesse texto aqui. Quem está narrando essa história para nós é Lucas. E elas vão correndo contar para os discípulos. Mas quando elas chegam lá, o texto é muito claro em dizer, Lucas 24:11, mas eles não acreditaram nas mulheres. A palavra delas lhe parecia loucura. Engraçado, né? Desde muito tempo os homens têm muita dificuldade de acreditar nas mulheres, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso que quando Ele ressurge, Ele aparece exatamente para elas, né? Para mostrar para a gente que a gente precisa refletir muito sobre isso. Pedro, ele sabendo das mulheres o que aconteceu, ele não diz que sim nem que não, o texto não fala nada, mas ele corre ao sepulcro, vê que realmente estava vazio. Eu penso que ele também esperava uma visão angelical, mas nada acontece. E o que chama a atenção nesse texto que nós lemos aqui é que, mesmo nesse dia, com tantos acontecimentos novos, esses 2 discípulos estão voltando para casa. Eles estão retornando. Eles estão voltando para Emaús. E o texto diz que distava aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. E eu não sou muito boa nisso, mas para tentar te ajudar a pensar na distância, disse que em BH e Sabará é 18 quilômetros. Aí você pensa, não era uma distância tão, né, pouca. E é sobre essa experiência do retorno deles para Emaús que eu quero refletir nessa noite. Eu dividi essa narrativa em 3 momentos. O primeiro momento é o momento do retorno, quando eles decidem voltar. Quem sabe, eles disseram um para o outro assim, vamos embora para casa, né? Já tem 3 dias, nada aconteceu, né? Parece que realmente tudo acabou. O que a gente está fazendo aqui? Afinal de contas, os últimos acontecimentos, tinha 3 dias que Jesus tinha morrido, e os últimos acontecimentos em Jerusalém tinham sido muito intensos e desesperadores, né? A crucificação, toda aquela questão que envolve os discípulos. O mestre, afinal de contas, já morreu há 3 dias. E, de fato, quem sabe o profeta tem razão. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? E que apedreja aqueles que lhe foram enviados. O profeta tinha realmente a razão. Para Cleopas e seu amigo, o mundo tinha ruído com a morte de Jesus, porque ele não via, né, nada que pudesse acontecer. Já tinha 3 dias. As suas esperanças parece que tinham ido para o ralo, né? E eu não estou dizendo isso, que eu acho, você vai perceber no texto como eles falam sobre isso com um tom tão lastimável. Olha o que eles dizem. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, ou seja, já não tem tanta certeza assim, né? Já é 3º dia desde que tais coisas aconteceram. A caminhada de Cleopas e do amigo de Jerusalém a Emaús, após Jesus ser morto, faz-nos também pensar na nossa realidade, nesse momento que nós estamos falando, vivendo. O texto diz que eles estavam conversando um com o outro, estavam cansados, estavam, né, deprimidos, chateados com tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém nos últimos dias. E nesse momento, eu penso que cabe uma reflexão nesse estado que nós estamos cercados, essa realidade que a cada dia se agrava. Eu fico pensando, nós estamos cercados de uma realidade que nos quer meter susto o tempo inteiro, que é insegura para nós o tempo inteiro. O momento que nós estamos vivendo é de tanta incerteza que eu penso que, assim como eles, por muitas vezes, nós também, né, temos dificuldade de esperar e acreditar que dias melhores virão. Quando era bem lá no início, eu estava com mais expectativas, mas o tempo foi passando, e agora eu já não sei mais. Né? Quantas não são as vezes que nós também gostaríamos de pegar a estrada de Emaús e de voltar? Porque, afinal de contas, as últimas ocorrências, né, não estão lá tão fáceis de digerir, e a esperança parece, nesse momento, um verbo a ser conjugado no passado, né? Mas
Há nessa história, comentada por Lucas, um elemento muito diferenciador, porque exatamente nesse momento de abatimento, de frustração, de falta de perspectiva, exatamente nesse momento, Lucas diz no capítulo 24, verso 15, o seguinte: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Ah, Jesus é maravilhoso, né? Não nos deixa sozinhos nas duras estradas da vida. Não, né? O cantor popular já falou, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Tem que correr, né? Porque a estrada é longa e ele está sozinho, mas na nossa estrada nós temos o Senhor. Jesus se aproxima. Mas sabe, eles não o reconhecem. Não. Talvez, eu penso aqui, conjecturando, supondo, quem sabe eles pensaram, mais um que está voltando, ou então pensaram assim, um peregrino, né, lá de Jerusalém, religioso, que está vindo. Mas o fato é que eles não reconheceram Jesus. Por mais absurdo que isso possa parecer, eles eram discípulos dele. Sabe, o que eu aprendo aqui é que quando a gente olha demais para os nossos problemas, nós perdemos a consciência da presença de Jesus. Sabe, Jesus estava lá, mas os olhos deles estavam impedidos de vê-lo. E muitas vezes também é assim conosco, Jesus está muito perto de nós, mas nós estamos impedidos de vê-lo porque estamos olhando as circunstâncias ao redor, estamos assustados e temerosos com a realidade que estamos vivendo. Quem aqui nunca sentiu sozinho em algum momento na caminhada? Eu penso que esse sentimento é um sentimento que todos nós um dia vivemos, eles também viveram, mas o fato é que Jesus estava perto. Quando a gente olha demais para os problemas, sabe o que acontece? A gente se entristece. Tem gente que está tão triste, abatido, mas, meu irmão, só ali na dificuldade, o problema, a luta, vai ser muito difícil ficar feliz mesmo, né? Mas redirecionando o olhar, sabe? Todas as vezes que a realidade te impuser uma tristeza, um abatimento, uma prostração, redireciona o seu olhar. Não é viver alienado do mundo que você está nele, não, mas é saber que para o mundo a gente olha uma vez e volta para Cristo, olha uma vez e volta para Cristo. A gente olha ao redor, mas a nossa mirada é nele. Os nossos olhos estão fixos nele. Muitas vezes nossos olhos estão fixos nas circunstâncias, e quando a gente fica assim, a gente fica realmente achando que Jesus não está. Não está. Perdemos a paz. O nosso rosto se abate. Foi isso que eles disseram sobre... Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com rostos entristecidos. E o Cleopas perguntou assim, você é o único visitante de Jerusalém? Tipo assim, né? Que não sabe das coisas. Estou lendo na nova versão internacional, NVI. Você? Jesus falou assim, que coisas? Que coisas? Perguntou-lhe. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Era profeta, poderoso em palavras e obras. Os chefes prenderam ele, os chefes dos sacerdotes, e crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção, mas já tem, 3 dias, que nada. Gente, entrou uma desconfiança no coração desses homens. Entrou uma incerteza, porque eles estavam olhando as circunstâncias, os fatos, os acontecimentos. Eles perderam a certeza sobre a pessoa de Jesus. Sabe? Nós pensávamos que ele ia trazer redenção, salvação, que ele ia nos remir. Eles estavam confusos sobre quem era Jesus. E você? Quem é Jesus para você? Mas Jesus chega com sutileza, com perguntas pastorais. Vê a tristeza que estava ali, né, estampada no rosto. Percebe o que está acontecendo e diz... O que está acontecendo? Você não sabe das coisas. Que coisas? E Jesus poderia dizer assim, que isso, eu estou aqui, gente, sou eu. Não, mas Jesus ouve. Ouve, deixa eles falarem o que está perturbando. Ouve, deixa eles falarem
sobre aquilo que entristece. Ouve com aquele jeito manso e vai chegando tão perto do coração deles, eles não dando conta disso. Jesus estava ali atento ao que eles falavam. O que eles estavam dizendo era importante para Jesus. O que te aflige é importante para Jesus. Jesus os ouviu, considerou a tristeza, ficou atento a como eles estavam interpretando os fatos. Que interpretação é essa? Mas agora chegou o segundo momento dessa narrativa, o momento em que Jesus fala. E eu estou fazendo assim, né, para ficar dentro do tempo. E Jesus diz para eles assim: como vocês custam a entender? Como demoram a crer? E eu vou ficar só nessa parte aqui. Jesus os ouviu, mas agora ele fala. Sabe, Jesus fala, e quando Jesus fala é um momento muito único na nossa vida. É muito pessoal, é muito particular, é muito impactante, é muito marcante. Você já ouviu Jesus falando, você sabe disso. E essa certamente foi a experiência deles nesse momento. Jesus, nesse momento, ele vem e ele assume a interpretação do texto e da realidade. Jesus vem e assume nesse momento a interpretação de Jerusalém e da Bíblia. Sabe, como diz Calbart, nós devemos segurar a Bíblia numa mão e o jornal na outra, sabe, irmãos? Ele assume a interpretação do texto e da realidade. E ele pensa assim, será que há outro jeito de ler o texto, interpretar as ocorrências desses últimos dias? Será que Deus não poderia estar atuando? Eu quero que você reflita comigo, será que Deus não poderia estar atuando através desses acontecimentos, por mais absurdos e estranhos que eles possam parecer? Será que Deus não está escrevendo a sua história de salvação em nossa confusa história humana? Será que não era exatamente isso que tinha que acontecer? Isso tudo são, sabe? Será que nesse tempo de pandemia, nesse tempo pandêmico que nós estamos vivendo, nós não deveríamos fazer o mesmo? Será que nós não deveríamos, nesse momento, ao invés de nos sentir acuados, ou então parecendo que a gente está numa guerra, é uma loucura, ao invés de fazer isso, nós não deveríamos assumir a interpretação do texto e da realidade? Não estaria Deus escrevendo nesse momento a sua história de salvação, nesse mundo confuso que nós estamos vivendo? Não estaria. Lucas 24, 28 diz, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, a noite vem, já está findando. Ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Esse é o terceiro momento dessa narrativa, é a hora da ceia. Sabe? É muito educado da parte de Jesus fazer de conta quem vai seguir. É muito educado da parte dele. Porque Jesus, ele só entra se for convidado. Você está aí na sua casa hoje, você está cultuando ao Senhor no seu lar. Você não está assistindo um culto. O Senhor Jesus certamente está aí, se ele for convidado, desejado, almejado, ele está no seu lar. Isso está em consonância com Apocalipse 3:20, que o Senhor diz assim, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. A hospitalidade exigia, sim, que aqueles discípulos oferecessem a ele um local para dormir, afinal de contas, a noite já estava chegando. Sim, a hospitalidade dizia que eles deveriam fazer isso. E a gente sabe que para eles isso era muito importante, a questão da hospitalidade. A hospitalidade também dizia que não importasse a hora da noite, eles deveriam oferecer o pão, não importa quão tarde fosse. Se chegasse ali, tinha que oferecer o pão. Contudo, na hora de partir o pão, sabe que coisa tremenda, na hora de partir o pão e distribuí-lo, algo inusitado acontece. Porque, geralmente, quem assume o papel reservado ali de partir o pão e distribuí-lo é o chefe da casa. Mas
quem faz isso é Jesus. O texto diz, estando ele à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E nesse exato momento, algo maravilhoso acontece. Sabe o quê? Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram o Senhor, mas logo em seguida o Senhor desapareceu. Que interessante. Jesus assume o papel principal daquela casa. Ele se revela. Ele desaparece. E eles começam a dizer um para o outro assim, mas o nosso coração não estava queimando na hora que ele estava falando? Não ardia o nosso coração? Não estava queimando aqui dentro, aquela chama foi acendendo, que estava apagando, a esperança que estava chegando ao fim começou a aquecer a chama. E daí fica a pergunta, por que Jesus desaparece? Por quê? Justo agora, eles podiam abraçá-lo e dizer, Jesus, que alegria era o Senhor que estava conosco durante toda essa trajetória. Sabe? Eles precisavam retomar o caminho, por isso Jesus desaparece. Eles precisavam voltar para Jerusalém. Eles precisavam voltar à comunhão dos irmãos. Eles precisavam testemunhar lá de tudo que tinha acontecido. E nesse momento eu aprendo que em alguns momentos da nossa vida nós podemos nos sentir perdidos na caminhada, mas o encontro com Jesus é fundamental para voltarmos ao lugar onde nunca deveríamos ter saído. O lugar da comunhão dos irmãos. E eles fazem isso imediatamente. Imediatamente se levantam e voltam. Eu fiquei pensando assim, uai, era de noite? Né? Eles voltam à noite mesmo? Não era tão perto assim, era perigoso, mas sabe, o coração ardeu demais, já não tinha mais argumentos, já não tinha mais desculpa, já não tinha mais nada, eles precisavam encontrá-lo novamente, eles precisavam se reunir com os irmãos e contar tudo o que tinha acontecido, e foi o que eles fizeram. Chegando lá, Simão já estava contando também, eu também vi o Senhor, e eu penso que as mulheres pensaram assim, já tínhamos falado, né? Mas não quiseram acreditar na gente. A gente já sabia desde o início, mas tudo bem, né? E enquanto eles falavam entre eles, imagina aquela euforia, aquela alegria. Aí o próprio Jesus se apresentou diante deles e disse, paz seja convosco. E aí sabe o que acontece? Eles caem para trás. Não, irmãos, estou brincando, mas eles assustam, ficam apavorados. Meu Deus, é um fantasma, o que é isso? Porque nós somos assim, tão cheios de instabilidades, né? Tão inseguros tantas vezes. Mas eu não vou continuar esse texto, porque eu quero me deter aqui nesse momento em que nós aprendemos com esses homens que, em muitos momentos da nossa caminhada, somos tentados a voltar por várias questões, porque já não acreditamos, porque já não temos esperança, mas seja qual for a razão que nos faz tantos momentos serem tentados a voltar. Quem sabe essa pandemia, o fato de você não poder reunir de novo com os irmãos e conversar e ter comunhão presencial, fez você ficar tão distante. Jesus está aí do seu lado nesse momento, falando para você, te orientando, fazendo o seu coração queimar outra vez, arder, abrindo seus olhos. Esse momento é muito oportuno para nós revermos o nosso caminho. Hoje é ceia do Senhor. É hora de reconciliar, é hora de voltar, é hora de retornar, é hora de reconsiderar os caminhos. Ei, não pense que você não está sendo visto, não. O Senhor está com você nesse Emaús. O Senhor está com você nesse regresso. Ele está falando do seu coração. Sabe quando o seu coração fica queimando, você fica lembrando? É o Senhor. Lucas 24 diz, e quando ele estava à mesa, ele tomou o pão e deu graças, e eu quero convidar já os diáconos, o pessoal do louvor. Eles convidaram, sabe? Para Jesus ficar na casa deles, e eu quero que você não somente convide Jesus para estar na sua casa, mas para participar dessa ceia com você. Se prepare nesse momento. Nós vamos cear. Existe uma música do Morada que diz o seguinte, quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso.
cuida dos corações. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o desejamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Nós vamos orar e apresentar os elementos ao Senhor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Então, nesse momento em que nós vamos apresentar os elementos ao Senhor, eu quero que você ir na sua casa, onde que você estiver. E aqui, vai preparando seu coração. Porque a canção diz assim: e a partir do pão, os nossos olhos se abrem. E reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, o nosso coração queima de amor. Sabe, eu estou dando um tempo para você ir se programar, se organizar, mas essa canção diz assim: nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. E eu te digo nessa noite, faça isso aí onde você está. Jesus, tome o lugar de honra na mesa. Vem partir o pão na minha casa. Nós vamos celebrar a memória do Teu nome. Feche os seus olhos agora. Senhor, toma o lugar à mesa. Toma o lugar à mesa. Vem partir o pão. Ah, Jesus, que o Senhor possa tocar em cada mente e coração nessa noite. Que haja ambientes preparados. Ah, nós entregamos as nossas vidas. Pedimos perdão. Nos preparamos para participar desse momento. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. Quem é este? Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Ah, Senhor. Ensina ele é tão manso. Cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Eu convido os irmãos a participarem dos elementos. E eu quero dizer para você, deixa Jesus assumir a mesa como chefe da sua casa. Deixa o Senhor assumir essa mesa como chefe dessa casa. Porque a adoração, irmãos, muitas pessoas vão dizer, a adoração é isso, é aquilo outro.
2 elementos não podem faltar na adoração, diz Baruque: a reverência e a intimidade. Nós não podemos deixar de reverenciá-lo por quem Ele é. Deixa Ele assumir o lugar de chefe dessa casa. Deixa Ele assentar à mesa e assumir o lugar aí na sua família, aqui nessa casa. Ele assume o lugar de chefe nesse lugar. Ele assume a mesa. Ele parte o pão. Mas também não pode haver adoração sem intimidade. E a intimidade fala sobre a forma como Ele se oferece. Ele morreu em nosso lugar. Não existe adoração sem reverência e intimidade. Porque a adoração requer isso, intimidade sem reverência. É como se fosse de qualquer jeito, banal. Reverência sem intimidade é muito formal. O Senhor nos convida à mesa. Ele recebe a honra e Ele nos recebe como seus filhos amados. A Bíblia vai dizer que o Senhor, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Sabe, o corpo moído, o corpo que sofreu a dor, o corpo que foi traspassado, o corpo que sofreu a dor no nosso lugar, que levou sobre si a nossa dor. Ele partiu o pão, Ele se entregou. Nesse momento quero que você feche os olhos e agradeça a Jesus por ter se entregado. Agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus por ter se rendido, se entregado, por ter sofrido no seu lugar, por ter suportado a sua dor. Senhor, nós te bendizemos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. O Senhor se entregou quando nós ainda estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, inimigos de Deus, inimigos do Senhor. Quando nós não amávamos, o Senhor se entregou, nos amando primeiro. Nós te bendizemos. E nesse momento estamos felizes por partilhar desse pão que o Senhor nos concede. Esse pão que desceu do céu. Esse pão que veio trazer salvação. Nós te bendizemos, estamos gratos no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Participemos todos do pão. Ele tomou o cálice. E esse cálice é a nova aliança. No meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha, isso que representa o sangue que foi derramado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele derramou o sangue. O seu sacrifício foi completo. Ele foi até o fim. Quando o sangue se derrama, é a prova de que está tudo consumado. Ele cumpriu tudo aquilo que o Pai havia confiado. Ele não parou no meio do caminho, ele não desistiu de você. Ele derramou o seu sangue. E esse sangue que esse suco representa nesse momento é a aliança nova que Ele estabeleceu com Deus. Hoje nós podemos ter intimidade com o nosso Pai. Você pode ir na sua casa e aqui agradecer Jesus, porque Ele foi até o fim. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não recuou. O Senhor não voltou atrás. Por mais difícil, por mais doído, por mais insuportável, o Senhor se entregou. O Senhor se entregou. O Senhor se entregou. O Senhor se derramou.
Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Participemos todos do cálice. Aleluia. 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 Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Vamos louvar a Deus. Vamos reconhecê-lo. Vamos bendizê-lo. Vamos exaltá-lo. Ele entrou em casa. Ele entrou na sua casa. Ele está à mesa. Ele te observa. Ele nos observa. Ele sabe. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. De domingo a segunda-feira, de domingo a sexta-feira, a igreja está aberta. E você pode trazer sua beneficência. Esse seria o momento. Não deixe de fazer isso. Você estará abençoando tantas vidas e glorificando a Jesus, que deu pão àquele que tinha fome. Ele nos convida ao mesmo. Não deixe de trazer sua beneficência. De domingo a sexta-feira a igreja está aberta. Venha. E agora que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente. Logo após a bênção apostólica, você vai assistir um vídeo. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus. Amém? E agora que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor, aonde ele estiver. E a igreja reunida diga amém. Assim seja. Vá em paz e fique em paz, em nome de Jesus.